Meus irmãos, então nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos terminar isso aqui e eu já tenho até um material já preparado aqui, que hoje nós vamos terminar esse negócio aqui. Que se tudo der certo, a gente já entra no outro material aqui. Então, só recapitulando essa parte aí, né? Nós estamos falando sobre o aconselhamento bíblico, nós estamos falando sobre os efeitos práticos da Bíblia na nossa vida. Então nós vimos que a Bíblia orienta, dá direção, né? A Bíblia traz paz, a Bíblia ilumina. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é suficiente, né? E se tratando de escritura, na prática, nós cristãos temos não vivido aquilo que a gente diz, que é crer na suficiência das Escrituras. Nós temos buscado outros meios, outras verdades, outros métodos, e a grande maioria das vezes, para não dizer 100%, porque sempre tem a exceção, nós temos procurado o conselho bíblico quando às vezes é caso de ML. Quando às vezes o relacionamento já acabou, quando às vezes as forças já se foram e às vezes as pessoas, por causa disso, falam, tá vendo? Não funciona. Mas não é que não funciona, sempre funciona porque ela é suficiente, ela é a palavra de Deus. Não, o problema é que a gente já vive num mundo quebrado, a gente já é quebrado, a gente já tem as nossas dificuldades com relação ao pecado. E quando a gente recorre às Escrituras, a gente sempre deixa ela por último, né? Como se fosse a cerejinha do bolo, né? Mas nesse caso não de forma positiva. Então, nós falamos que a palavra de Deus, ela capacita para aconselhar. A gente parou em 3 slides para frente, mas só para a gente recapitular. Então, a Bíblia, ela me capacita e te capacita tanto para aconselhar outros, como para nós nos aconselharmos. A princípio, nós temos que estar cheios para depois, né, ensinarmos, aconselharmos, né? Primeiro nós, né, e depois os outros. Então, Colossenses 3,16, ele vai mostrar para nós que a palavra de Deus, ela tem que habitar em nós. E habitar aqui não é no sentido de você fazer uma visita, passar 3 dias. Não, habitar é morada. É alguém que tem residência fixa no ser. Então habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Então, nós recebemos a palavra de Deus. Então, talvez, qual que é o problema? Que nós não estamos conseguindo extrair da palavra os princípios e os benefícios dela. É porque, às vezes, nós não temos usado, né? Com certeza, você tem frasco de remédio na sua casa, que tem remédio ainda. E talvez esse remédio que tem comprimido, ou tem o remédio líquido, você deveria ter tomado todo. Mas o que a gente faz? Às vezes você está com dor, você começou a tomar, né, um dia e meio, 2 dias, dependendo da dosagem, você já começou a sentir bem, o que você faz? Você abandona o remédio, né? Eu mesmo estava esse dia para trás lá no armário de remédio lá de casa, tem um remédio que o médico me receitou quando eu estava saindo da Covid, né? Minha testosterona estava muito baixa, ele me passou um manipulado. E tem um remédio lá ainda, eu tinha que ter tomado ele inteirinho. A gente faz isso. A gente faz isso com antibiótico, a gente faz isso com remédio que você tem que tomar uma cartela inteira, do jeito que o médico prescreve. Então, às vezes, nós começamos a recorrer, mas aí dá uma melhorada, a gente se afasta. E se nós não entendermos que a palavra de Deus, a fé é viva,
ela tem que habitar ricamente em nós, meus irmãos. Como que a gente vai instruir as pessoas? Como que a gente vai ensinar? Como que a gente vai esclarecer? Se nem nós mesmos temos condição de conhecer o mínimo do cristianismo. Então é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Então quando eu e você queremos aconselhar as pessoas a partir de uma perspectiva bíblica, a palavra de Deus tem que estar em nossos corações. E hoje, com a facilidade e a tecnologia que nós temos, tem como você ouvir a Bíblia, tem como você... Não adianta a gente repetir, né? E nós temos, meus irmãos, que ter alguns hábitos com relação ao cristianismo, com relação à fé, com relação à vida cristã, que são hábitos. E as pessoas às vezes acham que para me perdoar eu tenho que sentir. Para mim orar eu tenho que sentir. Para mim ler eu tenho que sentir. Então, vira aquele cristianismo que é baseado não na fé, na palavra, mas no sentimentalismo. Você acordou alegre, feliz, nossa, obrigado Deus por esse dia. Mas às vezes você acordou triste ou está passando por um período mais conturbado, você se fecha, você está desanimado, e aí você olha para a Bíblia, aí você não quer orar, porque você não tem força, aí você não quer escutar. Então, meus irmãos, habite ricamente em mim, em você, a palavra de Cristo. Então, tem alguns recursos que a gente pode fazer. Você está triste, não está querendo... Isso é normal, meu irmão. Normal não, né? Vamos falar comum. Né? Porque normal fica parecendo que Deus criou assim. Mas isso é comum. Né? Acontece comigo quase todo dia. E acontece com você também. Mas existem alguns hábitos que nós temos que criar para estar ouvindo e remoendo, ruminando, a palavra de Deus. Para que ela habite em mim e habite em você. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, é o conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos. É através do conhecimento. Não tem como você conhecer a Deus fora das Escrituras. Não tem. Ele se revelou na Bíblia. Então, crente que não gosta de ler tem que começar a orar para Deus mudar essa perspectiva e lembrar que leitura, meu irmão, corrida, exercício físico, dieta. Eu não estou falando de uma dieta para você fazer uma dieta para estética. Existem pessoas que são obrigadas a fazer dieta por causa de algum problema. Pessoas diabéticas, às vezes não tem uma vesícula, não tem isso, não tem... Então eles são obrigados a viver em constante dieta e hábitos alimentares saudáveis, e não é fácil, não é fácil. Você tem que fazer aquilo por quê? Porque tem que fazer. Então a leitura, ela é um exercício, é igual a caminhada, a corrida. Você começa lendo um versículo e medita, 2 versículos e medita, um capítulo e medita, e vai. É igual a caminhada, você começa caminhando em volta do quarteirão, aí depois você dá 2 voltas no quarteirão, e depois você vai lá na prefeitura, né, vó? Aí de noite você está dançando axé lá na praça. E eu estou vendo. Então, meus irmãos, isso é hábito. Às vezes as pessoas olham para a avó, a senhora está correndo ainda? De vez em quando corre? Ou não? Aí a avó corre. E como é que ela corre? Não, ela não começou a correr semana passada. Ela não começou a correr semana passada. Ela, desde quando eu cheguei aqui, ela já corria. Então, a leitura, as disciplinas espirituais são assim. O camarada nunca jejuou, nunca jejuou na vida. Aí ele está passando por uma roxa, ele já vai, às vezes, jejuar na perspectiva errada. Mas ele nunca jejuou na vida. Aí quando ele vai, não vou fazer um jejum, vou ficar o dia inteiro sem comer. Você está entendendo? Não, gente.
Você nunca jejuou, você não está acostumado. Às vezes você cria um hábito do seu organismo de comer o dia inteiro. E aí você provavelmente vai quebrar o jejum, ou você não vai cumprir o propósito do jejum. E aí você vai ficar pior do que você estava. Por quê? Porque às vezes a gente faz com falta de conhecimento, com falta de sabedoria. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, é ela que nos conduz à sabedoria e essa vida de piedade. E como que a gente faz isso? Conhecendo. Eu não sei para quem que eu estava falando isso aqui, mas tem uma dica boa que eu ouvi há algum tempo atrás, e eu acho que é válida para todo crente, porque às vezes nós temos uma tendência de querer conhecer toda a Bíblia, e não pensa que você tem essa necessidade no sentido de que você vai conseguir. Você não vai. Não estou querendo te desestimular, mas 2000 anos de história da teologia é muita coisa. Então, às vezes, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você quer ler Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, e você quer fazer aquela leitura linear para falar assim: não, eu li a Bíblia, não, eu fiz a devocional, não, esse ano eu li o Antigo Testamento, esse ano eu li o Novo Testamento 4 vezes, 5 vezes. Tá, mas e aí, o que você absorveu? Então, às vezes, os métodos que nós usamos são ruins para nós e bons para outras pessoas. Então, talvez uma dica boa para você entender isso, esse habite ricamente em vós, é você morar num livro. O que é morar num livro? Escolha um livro que você tenha desejo de conhecer, que você queira entender por que escreveu, o contexto. Sei lá, igual nós estamos expondo Eclesiastes, né? Então, desde o meu período de seminário, eu sempre tive vontade de conhecer Eclesiastes. Falei, bicho, esse negócio desse Eclesiastes eu tenho que entender, ele é meio, né? Eclesiastes tem uns negócios, então eu falei, não, aí devagarzinho até agora estou morando em Eclesiastes. A gente está morando junto, né? Mas talvez você fale assim, livro de João, o Evangelho de Mateus, ou o livro de Gênesis. Então, fala assim, esse ano eu vou morar nesse livro. E lê esse livro o ano inteiro. Lê e relê, para você entender. Porque você vai conseguir extrair muitas coisas. Porque você lembra que a gente estudou o OIA, né? O observar, interpretar e aplicar. O jogo dos 7 erros, né? Que é um jogo tão fácil, mas só consegue jogar quem presta atenção. Você tem que olha de novo, 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 de novo, de novo, de novo, de novo, até. Porque as escrituras também são assim, ela é a palavra de Deus, ela é viva. E tem muita coisa que você às vezes não entende. Às vezes você está usando uma linguagem que é um pouco mais sofisticada, que a gente não está com costume diário, aí você lê, Então, meus irmãos, às vezes um jeito mais simples da gente fazer o negócio, que é melhor para nós, facilita o nosso cristianismo e a palavra pode habitar ricamente em nós. E a gente pode entender, porque a palavra é viva, é o Espírito Santo quem escreveu, e ele te auxilia na leitura. Então, é através do conhecimento de Deus, meus irmãos, que é vindo da onde? Da palavra. Que nós vamos ter essa vida piedosa e esse conhecimento de Deus. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então, aqui mostra os sábios do mundo, eles rejeitam a sabedoria de Deus. Porque não existe, meus irmãos, sabedoria fora da palavra. Sabedoria, de fato, ela vem de Deus. Ela é o próprio Deus. Sabedoria é Cristo. E às vezes nós confundimos conhecimento com sabedoria. E nós vivemos hoje numa era de muito conhecimento, muito, e pouca sabedoria, pouca. Muita informação e pouca sabedoria, né? Então, outro aspecto da palavra é que nós ganhamos o quê? Discernimento com ela. E nós precisamos de ter discernimento. A gente precisa de olhar o mundo hoje. Não vos conformeis com esse século. A gente tem que ter discernimento.
Porque senão fica ruim para nós, né? Olha o que ele diz aí, ó. Diante de tantas teorias e propostas para o tratamento dos problemas humanos, é urgente que examinemos as Escrituras para que, com fidelidade e submissão, pratiquemos o aconselhamento bíblico, quer como filhos de Deus devidamente habilitados para essa tarefa, quer como igreja, encarando o aconselhamento bíblico como seu ministério. Não é uma opção. As Escrituras e o exame que nós fazemos dela vai fazer com que nós consigamos praticar aquilo que Deus espera de nós com excelência. Aí não dá, né? Olhei aqui, não foi lá. Então, o aconselhamento que Deus espera ver sua igreja praticando deve ser o que? Bíblico. E isso exige que examinemos as Escrituras para que possamos fundamentá-la de modo consistente e suficiente. Já pensou? A igreja, ela dá uma resposta bíblica, ou deveria. E aí você busca um conselho, e às vezes o conselho não é bíblico. Clássico dos relacionamentos. Às vezes as pessoas estão passando por dificuldade nos relacionamentos, e às vezes nós damos soluções do tipo, não, você já perdoou muito, né? Eu acho que tá bom, né? A pessoa está te fazendo de trouxa. Ou, não, separa mesmo. Porque, não, isso aí não tem como você suportar esse tipo de coisa. E a gente vê isso dentro da própria igreja, né? Eu cheguei a ouvir da boca de um líder que ele falou a respeito de assédio, ou de um homem, né, dar em cima de uma mulher, e nós estamos falando de dois crentes, e o cara chegar e falar assim, não, foi um flerte piedoso. O que você faz com um homem que faz um flerte piedoso com a sua esposa? Existe esse flerte piedoso? Então, assim, às vezes nós estamos tão contaminados pelas ideologias e pelo pensamento do mundo, que a gente consegue minimizar o que é pecado. Não, flerte piedoso, não é dar em cima. Então isso é diabólico, né? Então, as pessoas esperam de nós, crentes, um conselho que vem de Deus. E deveria ser assim. Embora não tenha sido muito procurado, né, hoje em dia, a gente vê isso, porque eu sou pastor, e quando eu estou em algum ciclo normal, né, fora do ambiente de crente, não é mais como antigamente, quando eu ouvia, por exemplo, meu sogro, quando eu andava com ele, as pessoas falavam assim, ele é pastor. Então, assim, mesmo em ciclos onde não era cristão, as pessoas tinham respeito e olhavam assim e falavam, nossa, né? Senta aqui, o que você pensa sobre isso? Hoje não é assim mais não, né? Hoje nós estamos tão parecidos com o mundo, que esse dia para trás eu fui ali no Léo Espetim, e a mulher me ofereceu uma Heineken. Ela olhou para mim e falou assim, falei, tem uma cervejinha aqui. E aí o Danilo estava comigo, o Danilo falou assim, caiu na risada, né? Aí ele falou, pelo menos é Heineken, né? Aí eu falei, e eu ri, né? Aí o Danilo falou assim, não, nós somos crentes, ele é pastor. A mulher ficou desconcertada. Por quê? Ela falou, nossa, os pastores que vêm aqui, vêm de terno e vêm de gravata. Então, assim, a gente também cria um estereótipo que não é verdade. Então, quer dizer que pastor não anda de bermuda, chinelo e camisa normal? E esse dia a gente tinha saído do culto de quinta-feira aqui. Mas por quê? Porque as pessoas criaram um estereótipo de pastor que não joga bola, ou que não usa barba, ou que não usa roupa determinada, ou que não faz isso ou que não faz aquilo. E isso está tão ultrapassado a ponto de as pessoas
nos olharem não pelo que a gente representa, pelo que a gente pode contribuir, mas pelo fato de algumas coisas que a gente faz ou não. Então, isso mudou muito. As pessoas não olham mais para o ministério pastoral e nem olham mais para a igreja como, opa. Muito pelo contrário, às vezes falam, é crente? Vende não. Contrata não. Eu conheço empresa que não contrata crente. Se vocês forem em meio corporativo mesmo, já vai falar, crente é embira. E olha só, há 20 anos atrás, todo mundo queria contratar um crente. Todo mundo queria que até os descrentes falavam, não, pode namorar, é crente? Pode namorar. Então, por que disso? Porque a gente tinha uma perspectiva melhor, por causa que o nosso testemunho era mais parecido com as Escrituras. Os testemunhos hoje têm ficado cada vez mais distante. A ponto de hoje as pessoas querem uma igreja diferente. Porque às vezes eles entram em algumas igrejas, em alguns ambientes, que parece que eles estão em qualquer coisa menos numa igreja. E isso quem criou? Nós, com aquela ideia de, não, vamos dar uma ajeitada aqui, porque atrai os jovens. Não, vamos fazer isso aqui porque as pessoas gostam. Não, vamos fazer isso aqui porque as pessoas. E aí, meu irmão, nisso, foi o cristianismo, foi a palavra de Deus, nós negociamos a fé, e hoje, você tem culto aí hoje que parece mais uma palestra do coach. De vez em quando ele cita um versículo aleatório. Então, nós temos que entender isso. E a palavra ela vai nos dar esse discernimento. Porque quando você está habitado ricamente pela palavra de Deus, você tem parâmetros. E o parâmetro é o que? É a palavra, não você, o que você acha. Por isso que a verdade ela é absoluta. A âncora que eu e você devemos estar amarrado e fixo são as Escrituras. Porque quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente olha para as Escrituras e a gente consegue voltar. É igual a história do João e Maria, eles iam andando e deixando migalhas de pão. Para falar, a gente precisa de voltar. Então, as Escrituras, né, a gente está ligado na videira, né? Ela tem essa finalidade também. Quando eu e você virmos qualquer coisa que foge um pouco do padrão, às vezes coisas que a gente não conhece, a gente olha para as Escrituras e fala, opa, meu norte, meu porto seguro. Se crermos na autoridade e inerrância de todas as afirmações e ensinos da palavra de Deus, precisamos então considerar como inerrantes e autoritativos, quaisquer que sejam os assuntos tratados pelas Escrituras, sem examinarmos as Escrituras para fundamentar o aconselhamento, nós erramos. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Se você crê na autoridade e na inerrância, ou seja, ela é a autoridade suprema e máxima. Inerrância, ela não contém erro. Então, automaticamente, meus irmãos, você tem que crer nessa autoridade e usá-la. Uma coisa está ligada à outra. Você crê às vezes que a palavra é de Deus, veio de Deus, mas na hora que você precisa, por exemplo, de um conselho no relacionamento, você não usa a Bíblia, você usa o seu sentimento, por exemplo. Porque você está com raiva, você não quer perdoar, e aí, não, a Bíblia manda eu perdoar, não é bom, né? Mas aqui, meu sentimento manda eu me afastar, é bom, melhor para mim. Então, e aí a gente fica usando a Bíblia, aí isso é bom para mim, isso não é bom para mim, e aí você não está usando a Bíblia, né? Você não está recorrendo à Bíblia, na verdade. Você está só usando ela para endossar aquilo que você quer. E essa não é o papel do crente. O crente, ele vive a partir das Escrituras. Ela mandou eu fazer, eu faço. Então, Deus, em muitos casos, ele nos dá ordens, não sugestão. E às vezes nós pensamos que Deus, ele deixa livre. O próprio Jesus ele vai dizer isso em Mateus 22, né?
estava bom agora. Foi a Janinha, sentou ali. Senta do outro lado lá, Janinha. Você atrapalhou os raios. Sério, você viu? Isso aí tem um... É melhor a gente orar. É um espírito ali na Janinha que atrapalhou o slide. Então, o que Jesus afirmou? O erro de vocês está no fato de que não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Meus irmãos, e esse versículo é tão simples, né? Mas é aquela história que nós já ouvimos, por exemplo, lembrei agora, daquele cara que tinha um sonho de viajar de cruzeiro, né? E foi de um país para o outro, e ele comprou uma passagem, e aí ele fez uma matulinha, né? E a viagem muito longa de navio, de um país para o outro, e ele todo dia, né, depois que acabou os mantimentos dele, ele ficava olhando no restaurante de longe, assim, aquela fome. E assim, ele foi ficando mais fraco, a ponto dele ficar doente. E logo ele fica doente, mas a viagem acaba. Mas ele, para sair do navio, ele estava tão fraco que ele chega num tripulante do navio e fala: rapaz, não tem um negócio para mim comer não, que eu estou com fome demais. As coisas que eu trouxe para a viagem acabaram, e eu estou sem comer tem alguns dias, e eu estou fraco. Aí ele: deixa eu ver a passagem do senhor. Ele falou: não, esse bilhete aqui você comprou é all inclusive. Você podia ter comido em todos os restaurantes, você podia ter frequentado todos os ambientes, você comprou aqui o VIP do VIP. Ele falou: não acredito, que eu fiquei dentro do barco esse tempo todo, com fome. É mais ou menos isso. Nós temos as Escrituras disponíveis em áudio, em tudo quanto é jeito. Nós temos homens extremamente capazes, né? Hoje nós temos, por exemplo, mulheres que têm dedicado a vida a ensinar mulheres, escrito numa linguagem e numa dinâmica excelente. Tem material demais hoje sendo produzido, com muita velocidade prática. E nós estamos desse jeito. A gente tem o melhor, tem o suficiente, e a gente não usa. Por quê? Porque a gente acha que não funciona, e se você for investigar, é porque lá no fundo a gente não crê. Então o nosso erro é porque a gente não conhece o poder que vem delas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é palavra de Deus, e você tem que crer nisso. É a única coisa que eu e você temos no mundo hoje, é a palavra de Deus, e graças a Deus por ela. É tudo que nós precisamos. Então, tudo é tudo. E se eu e você não crermos nela, não vivermos ela, você nunca vai experimentar o poder de Deus. Nunca. Ah, mas as pessoas dizem que é a palavra de Deus, e às vezes a gente ouve testemunhos, porque ver testemunho é bom. Quando eu vejo que Deus fez alguma coisa na vida do meu irmão, ou na vida de uma igreja, ou em algum... Isso é bom, fortalece a fé, porque não, Deus é bom mesmo, Deus faz. Eu não preciso fazer na minha vida, mas Ele está fazendo, né? Só que, às vezes, você nunca vai experimentar, por quê? Porque você não usa. Você usa as Escrituras na gaveta, e não no coração. E aí você fica impossibilitado de conhecer o poder de Deus. Por isso que ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a oração de Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, é verdade. Ela é tudo que eu e você precisamos. Está tudo lá. Tudo que eu e você precisamos para ter uma vida santa, piedosa, viver bem, agradar a Deus, ir bem nos nossos relacionamentos, ter um casamento que edifica, ter uma criação de filhos que edifica, ser um bom amigo, ser um bom patrão, ser um ótimo funcionário, ser um bom aluno, está nas Escrituras. Ela é a palavra da verdade, é tudo que nós precisamos. Então qual que é a conclusão disso? Aí nós vamos olhar, eu faço aqui, ó, vai no ser, não vai, ó. É você. Você está. Então, o que o aconselhamento bíblico ele não é?
Isso eu e você temos que entender, né? É mesmo, rapaz, é Janinho, ó. Nossa, nós temos que pegar o... Pronto. O aconselhamento bíblico, meus irmãos, ele não é algo opcional para a igreja. É a ferramenta que nós temos e tudo que Deus nos deixou está nas Escrituras. Então, eu e você temos que usar o quê? As Escrituras. Né? Igual a Vanessa tem colocado no grupo lá do louvor, né? Vocês não estão no grupo do louvor. Mas, por exemplo, tem hoje na área da adoração, do louvor, no ministério de música, meus irmãos, até a volta de Jesus, você não dá conta de estudar, de aprofundar e de conhecer o que a Bíblia pode nos ensinar a respeito de culto, adoração, louvor, música. Pessoas que são levantadas por Deus para escreverem uma música que glorifica a Deus. E isso é o quê? Isso não é opcional para mim e para você, não usar essas ferramentas. E são coisas simples, que às vezes a gente percebe que a gente faz errado a vida toda, por quê? Porque a gente não está olhando para as Escrituras. Então o aconselhamento bíblico, aconselhar a partir da Bíblia, a perspectiva de Deus e como Deus pensa, isso não é opção para mim e para você. Isso é uma regra, isso é uma obrigação. Não tem como. É a mesma coisa você chegar num frigorífico e falar para o menino lá que vai descarnar o boi e falar, ó, a partir de hoje, né, não é a faca que você vai usar. Você vai usar um garfo. Não, mas a ferramenta que nós temos aqui é a faca. Não, é o garfo. Agora você imagina, às vezes a gente tem feito isso dentro da igreja. A gente tem usado outras coisas que não seja o instrumento que Deus deixou para conselho, para a vida. Então isso não é algo opcional para nós. Oh, Deus. Agora foi. Então, é um ministério independente ou algo que acontece à margem da igreja local. Meus irmãos, nós somos crentes. Você é crente, a sua perspectiva de aconselhamento, de vida, de conselhos, é a partir das Escrituras. Por isso que ele acontece à margem da igreja local. Não precisa de estar nem nesse âmbito e nem você. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos. Vocês já estão preparados, vocês têm ouvido, vocês têm condição de aconselhar a partir das Escrituras. Porque às vezes a gente pensa que não, eu preciso de um treinamento, ou eu preciso... É lógico que existem níveis de treinamento em qualquer área. Mas não quer dizer que você não possa fazer e não tenha a responsabilidade de fazer. Né? Qualquer um consegue vender qualquer coisa. Isso é fato. Mas tem cursos, tem métodos, e tem vendedores que vendem pente para careca? Tem. Mas isso não anula o fato de que qualquer um vende qualquer coisa. E vende. Por quê? Porque a venda, por exemplo, não é nada inerente a uma técnica de que só quem tem faz. Então, quem domina técnicas e quem se aperfeiçoa, faz melhor. Então, nós temos que entender isso. A responsabilidade de crente é aconselhar a partir da perspectiva bíblica. Agora entendi. Ó. Então, não é uma atividade reservada somente para alguns especialistas, é o que eu estava dizendo, ó, ou apenas para profissionais. O ensino das Escrituras é que todo crente pode ser um conselheiro bíblico. É o que a Bíblia ensina, meu irmão. Por isso que você vê na lista de dons, por exemplo, lá de Coríntios, de Efésios, ele deu uns para apóstolos, outro para pastores mestres, outro para evangelistas. Então, você vê que ali tem uma hierarquia na área de ensino na igreja. Que eles são ali separados por Deus para ensinar a igreja para que a gente não ande como menino. Mas também tem a sua responsabilidade como crente. Por quê? Porque você tem seu vizinho que eu não vou lá.
que eu nunca nem vou conhecer na vida talvez. Você tem um parente que eu nunca vou lá. E eu estou falando nunca, eu não no sentido eu, pessoal, mas a igreja. Então tem lugares que você vai, que a igreja não vai, é só você, a sua família, às vezes seu ambiente de trabalho. Então, não precisa de você, não vou fazer porque, né? Não vou fazer porque eu não sei, depois eu faço uma besteira. Não faz não, meu irmão. Se apontar a Cristo, se a gente falar assim, eu não sei como é que faz, mas eu sei que Cristo é meu Salvador. Cristo, depois que eu criei, depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu não sei te explicar não, a minha vida melhorou. E não no sentido às vezes de que mudou do lado de fora, mas mudou do lado de dentro, que já melhorou tudo. Acontece às vezes as mesmas coisas, o marido ou a esposa que eu tenho é o mesmo, os filhos, os problemas, o dinheiro, mas como eu olho para os problemas mudou. Então, mudou a mente, habitou ricamente a palavra de Deus e pronto, a sua vida ficou melhor. Porque às vezes a gente acha que tem que mudar a situação e nem sempre isso é possível. A gente tem até visto isso no livro de Eclesiastes, né? Então todo crente, meus irmãos, é um conselheiro. Todo crente. Então não tem como o foco simplesmente aliviar os sintomas do sofrimento e problemas do ser humano e nem propõe a levá-lo a uma simples mudança de comportamento. O aconselhamento bíblico ele não é uma atividade separada do aconselhamento, do discipulado. Lembre-se, nós estamos fazendo discípulos. Por isso que a maior facilidade de eu e você usarmos o aconselhamento e as perspectivas bíblicas, quando nós entendemos que ali tem um discípulo em potencial. Você evangeliza, você fala de Jesus. E confiar nas Escrituras é, por exemplo, o que acontece na maioria das vezes. Quando alguém te pergunta, né, que quer separar, não ama mais. E o que você pode dizer para ela? Eu não tenho resposta. A minha resposta é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não é para fazer isso. Deus não aprova. E a Bíblia diz também que Deus ele pode restaurar o relacionamento. A Bíblia diz que Deus pode fazer um milagre. É isso que eu creio. Como? Vamos orar. E aí a gente ajusta alguns comportamentos. Faça isso, faça aquilo. E o resto? O resto, meus irmãos, eu creio que Deus pode fazer. O problema às vezes é que a gente acha que tem que ser o agente de mudança e transformação das pessoas e nós não somos. Nós somos só o canal. Então a nossa proposta não é levar as pessoas a mudar só o comportamento. Não, é discipular, é ser um discípulo de Cristo. Porque eu posso muito bem, ou você, ou qualquer outra pessoa que não seja do âmbito da igreja, e aconselhar, por exemplo, um casal que queira separar e vai ter sucesso. Não precisa de, talvez, ser um conselheiro da igreja. Só que a perspectiva é de salvar, fazer um discípulo, evangelizar, fazer Cristo conhecido. Por isso que às vezes a gente tem que desmistificar essa dinâmica e crer na inerrância, crer na suficiência, é saber que não depende de você. E você também não pode fazer nada, a não ser ser um instrumento de Deus. Confiar na palavra é saber que a pessoa, ao ler e ter o contato, que é isso que a Bíblia vai dizer, né? Aquele que ouve, porque o meio de salvação é a pregação do Evangelho. Eu tenho que crer, você tem que crer que, Senhor, eu não sei o que faço, não sei o que eu vou falar, mas a palavra do Senhor está aqui. Vamos olhar para ela. O Senhor faz o serviço aí, porque eu não sei como é que faz. Porque a maioria das vezes, meus irmãos, a gente pega perguntas muito complexas. E você não tem uma resposta. E a Bíblia diz, não faça isso, confia.
A gente tem que crer. Então, há essa dinâmica do discipulado. E ele não é menos importante que outras formas de ensino bíblico. A gente tem que entender isso também, né? Então, o que eu... Vamos andar rápido aqui, ó. Opa. O que o aconselhamento bíblico, então, é? Então, a gente viu o que o aconselhamento bíblico não é, né? Então, é igual, nós não temos essa perspectiva de mudar. A perspectiva é de discipular, fazer crente. Tanto é que tem como a gente aconselhar biblicamente no sentido assim, mais profundo, quem não é crente? Não. Às vezes eu converso com algumas pessoas e a gente já está sintonizado. As conversas agora é assim, a pessoa fala o que ela pensa, o que ela acha, o que ela crê. Quando ela vai me perguntar agora, me fala assim, ó, o que a Bíblia diz? Aí eu falo, agora nós ficamos bom. Agora nossa conversa fica boa. Porque ele não se sente ofendido, porque às vezes eu vou descreditar o que ele crê, no sentido de que, quando eu apresento o conceito bíblico, e fica bom, porque não é minha opinião, a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, 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 isso. Porque a Bíblia diz, eu tenho que crer que a Bíblia, não, eu creio. A Bíblia transformou minha vida, né? Até hoje ela transforma. Então, quando eu tenho vontade de olhar para mim e excluir todo mundo que vive ao meu lado, é a Bíblia que não me orienta e me conserta. Então o que o aconselhamento bíblico é? É uma abordagem de aconselhamento que usa a Bíblia para resolver os problemas na vida dos indivíduos, casais e famílias. Então o nosso material é as Escrituras, é a palavra de Deus. Está fundamentada sobre o seguinte princípio: Deus tem nos falado por meio das Escrituras, Ele tem nos revelado tudo quanto precisamos saber sobre Ele, nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Então isso tem que ficar fixo na nossa cabeça. Esse é o fundamento. Então, a Bíblia, ela ensina os pensamentos, motivações, atitudes, palavras e ações que são frutos do nosso egoísmo pecaminoso dos nossos corações. Então, a finalidade da lei é o que a gente viu lá atrás? Ela aponta o nosso pecado. Então, quando a gente olha para as Escrituras, mediante o aconselhamento, e a gente vai aconselhar a partir das Escrituras, a gente vai conseguir mostrar para o aconselhado ou para a pessoa que está necessitada de um conselho, que às vezes o problema são pecados do nosso coração. E o problema não está lá, né? O problema está aqui. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó, tira a primeira trave do seu olho. E às vezes nós temos uma tendência de achar assim, ó, a gente faz isso, eu faço isso, e a gente tem que se policiar, né? Meu casamento vai ficar bom quando eu vou começar a gostar da igreja quando mas isso aqui falta, e quando isso aqui acontecer, mas se meu filho fizer, se meu marido, Então a gente tem uma mania de querer colocar a nossa transformação baseado no que a gente acha que é melhor e no padrão que a gente tem. Então, meu casamento vai ficar feliz quando meu marido fizer isso, porque hoje ele não faz isso e eu não gosto, ou vice-versa, né? Aí tem casais que falam, não, é porque a gente ainda não conseguiu a casa própria. Mas aí é por isso que a gente tem esses conflitos, a gente briga, porque às vezes tem que mudar de casa, né? E é um problema, mudança, e a gente toda vez briga, mas esse tipo de briga não vai acontecer, por exemplo, quando a gente tiver a casa própria. Aí você compra uma casa própria e aí vai ser problema, por quê? Porque às vezes a gente projeta no outro o motivo de quem eu sou. E Tiago vai dizer que o problema são os nossos desejos pecaminosos, né? Por isso que quando Paulo vai dizer, suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Meu irmão, você não é agente de mudança. Eu estou ficando mais velho cada dia, eu já vou fazer 20 anos de casado, e eu já tenho algumas manias, eu vou falar da minha mulher, né? Mas tem algumas manias que a Janinha tem, que
que ela faz desde quando eu conheço ela. Aí eu entendi que não tem jeito, porque tem coisa que eu fui ensinado de um jeito e ela faz totalmente de jeito diferente. E não é uma questão de certo ou errado, é jeito de fazer. É jeito de fazer. E o jeito, às vezes, que é feito, me contraria. Porque, às vezes, eu sou mais metódico, eu sou mais... E não é uma questão de certo e errado. E eu não posso condicionar a minha alegria do jeito da pessoa. E eu falei, peraí, eu não tem jeito. Essa água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, isso aí não é assim que funciona. Porque o que nós estamos querendo fazer, às vezes? É mudar o outro. E quem muda, meus irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar no coração da pessoa e vai mudar, transformar, vai virar a chave. Aí aquela pessoa que às vezes é iracunda, vai começar a não ser iracunda. Às vezes aquela pessoa que não é amorosa, pode se transformar amorosa, controlar a língua. E assim vai. Por quê? Porque o Espírito Santo ele pode fazer. E a gente não pode condicionar nossa mudança a partir do outro. Deus morreu por nós, nós sendo ainda quem nós éramos. Já pensou? Deus planejou a salvação. Antes da fundação do mundo, Ele fez tudo. Eu vou eleger, você vai descer, você vai selar. Mas nós vamos condicionar. A hora que esse pessoal aqui embaixo estiver bom, o bastante... o padrão mínimo de qualidade, nós vamos resolver salvar esse pessoal. Eu estava perdido. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho, ele nos constrange. Porque o Evangelho, ele mostra para nós quem nós somos. Ele nos impele a olhar para o outro com empatia. Você não é melhor do que o outro. Você não é melhor do que o outro. Às vezes as pessoas acham que pecado de um é maior do que o do outro. Aí a briga no relacionamento, às vezes, é porque um fez a mesma coisa mais do que uma vez, mas o outro pecado é maior do que o outro que fez a mesma coisa. E aí eles não estão brigando para mudança, eles não estão brigando para consertar e para se arrepender. Estão brigando para provar que o outro é mais sujo do que ele. Essa não é a finalidade da palavra de Deus, de esperar que eu e você mude. Por isso que você é crente cristão. Quando você crê em Cristo, você já é crente, já é cristão, já tem o Espírito Santo. Você agora começa o quê? Tirar a veste. Você agora começa a se despir do velho homem. Isso é um processo de santificação. Tem gente que eu e você conhece que sofre o impacto do Evangelho e eles mudam radicalmente em grande parte da vida, né? Tem gente que a gente virou crente, Deus habitou ali e a pessoa parou de beber, melhorou a cara, né? Melhorou a aparência, melhorou a conversa. Mas tem gente, meus irmãos, que Deus ele vai moldando de maneira mais lenta. E é crente. E eu e você que moramos com essas pessoas, que também somos essas pessoas, nós temos que entender que a nossa mudança não está condicionada à mudança do outro. Não é essa a dinâmica. Né? Não é essa a perspectiva. Então a questão crucial mudou do o que é verdadeiro para o que me faz sentir bem. Então todas as questões são tratadas tendo como foco o ego. Então a Bíblia vai mostrar o seu coração. A Bíblia ela tem a finalidade de te mostrar o que é verdadeiro e não o que te faz bem. Nós vimos lá, o próprio Salomão vai mostrar, nem sempre o que é bom para mim, para você, é agradável. Nem tudo que é bom é agradável. Alguém aqui já tomou bezetacil? Pensa num trem bom, é bezetacil. E é bom. Você chega estrupiado, arrebentado, você toma uma bicha daquela, 15, 20 minutos você sai zero. Mas é desagradável demais.
O cara, na hora que está injetando o remédio, assim, parece que ele está enfiando uma faquinha de serra na polpa da gente, assim, ó. Ô trem que dói. Tem gente que fica uma semana, assim, com o lado do corpo travado. Desagradável, mas é bom. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem essa finalidade de mostrar para nós o que é bom. Não o que é agradável. Nem sempre você vai se sentir bem com a perspectiva que a Bíblia vai mostrar de mim e de você. Nem sempre. Então o foco das Escrituras é mostrar o seu ego, o seu pecado e fazer com que você se arrependa e mude. Por isso que às vezes a gente ouve um sermão, ouve uma palavra, lê um versículo e a gente fica, nossa. Principalmente aquele que acertou no alvo. Aquele assim que parece que, né? Eu já vi isso algumas vezes, né? Eu terminar um sermão, por exemplo, e a pessoa chega e me fala assim, nossa, a impressão que eu tive hoje é que alguém contou para você da minha vida. E eu não sei de nada. Então, assim, às vezes a palavra de Deus em algumas pessoas parece que foi lá no um tiro certeiro. Essa é a finalidade da palavra de Deus, meus irmãos. Então, o aconselhamento bíblico, ele aborda o coração como fonte dessas ações e reações humanas, usando a sabedoria de Deus como revelada nas Escrituras. Deus, ele quer mostrar o seu coração, não do outro, o seu, o meu. Porque o problema está nos desejos do meu coração, não do coração do outro, do meu. A minha vida vai ficar boa quando eu olhar para mim e conseguir conhecer cada vez mais quem eu sou, através da denúncia e da avaliação das Escrituras. Então o aconselhamento bíblico, ele é prático e eficaz. Ele não vê as pessoas como seres simplesmente espirituais com problemas espirituais. Em vez disso, o conselheiro bíblico vê o indivíduo como um ser físico, emocional, cognitivo e relacional. Às vezes nós temos essa tendência, meus irmãos, de dividir o homem, né? E a pessoa fala, não, fisicamente ele está bem, né? Mas emocionalmente ele está mal. Não, espiritualmente ele está bem, mas ele está se sentindo triste. Então a gente tem uma tendência de dividir o homem. A Bíblia não faz isso. A Bíblia ela não entende o homem dividido. A Bíblia não divide corpo, alma e espírito. Não, a Bíblia não tem essa dinâmica. A Bíblia te vê como um ser só. E se você está mal espiritualmente, automaticamente você pode sofrer, né, os malefícios no corpo. Alguns problemas de depressão, por exemplo, a causa primária é problemas físicos. Físicos. Às vezes problemas físicos. Pessoas passaram por alguns problemas, ou têm algumas doenças, ou têm algumas disfunções, né, e desencadeia nisso. Por quê? Porque nós somos uma coisa só. Não tem como dividir. Não tem como. O nosso coração, o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso espírito é uma coisa só. Então, o nosso coração é a sala de controle. No coração onde se pensa, no coração onde se crê, no coração onde tem vontade, no coração é onde se entende, é no coração onde tem tudo. Tudo é no coração. Então, o foco do aconselhamento bíblico é ajudar os outros a desenvolver uma cosmovisão bíblica da vida através das verdades de Deus conforme a palavra ensina. Você tem que ver a vida a partir da Bíblia. Essa é a finalidade do discipulado, essa é a finalidade do crente. Viver para a glória de Deus, meus irmãos, é você conhecer o que Ele disse. Porque às vezes nós temos até uma intenção de glorificar a Deus, mas não temos intenção de conhecer como que glorifica a Deus. E às vezes as coisas não andam bem, né? E às vezes as coisas não funcionam por causa disso. Então o aconselhamento bíblico leva em conta que o homem foi criado para adorar unicamente a Deus e que todos os aspectos da vida são vividos diante da sua face e em tudo, portanto, deve considerar seu relacionamento com Deus como prioritário e se dirigir sempre a Ele, considerando sua vontade em todas as áreas da vida, buscando sempre encontrar nele sua fonte de satisfação plena.
Então observa, a palavra de Deus, ela vai te jogar na direção correta. A satisfação minha e sua tem que estar onde? Em Deus. O nosso objetivo primário, que eu e você levanta de manhã, tem que ser glorificar Deus. E quando eu e você entender isso, na prática, vai começar a haver mudanças. E aí a gente vai... Começa, por exemplo, a fazer um exercício simples. E pedir para Deus, assim, todo dia quando você levanta, Senhor, me ensina a ver tudo a partir de uma perspectiva bíblica. Às vezes você pode escrever isso num papel, escrever na mão. E aí você, por exemplo, vê uma notícia no jornal. Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? O Senhor ouve uma história. Ou na dinâmica do seu relacionamento dentro da sua casa, ali acontece alguma coisa, você dá uma opinião, você escuta alguma coisa. Senhor, o que a palavra do Senhor diz sobre isso? Eu respondi assim, estou certo. Essa perspectiva às vezes não, é o meu coração. Isso, meus irmãos, é o caminho de quem está buscando glorificar Deus. E a gente vai aprendendo a desenvolver essa habilidade, né, no sentido de hábito, até você ficar no modo automático. Porque às vezes a gente já é automático em muitas coisas, porque a gente desenvolveu hábitos. Uma coisa que funciona, por exemplo, pregador. Pregador é um negócio interessante, né? Tem uns que você gosta e tem uns que você não gosta. É assim. E às vezes você é obrigado a escutar pregador que você não gosta. Não tem jeito, né? E levando em consideração que o cara é pregador, está pregando certinho, não tem problema nenhum na sua pregação, se você for analisar, o problema não está no pregador, está na gente. É lógico que tem pregador que você vai gostar e vai não gostar, mas tem gente às vezes que não consegue ouvir. Então, ora, por exemplo, Senhor, fulano, ciclano, eu não suporto ouvir. Quando abre a boca, o culto acaba. Às vezes vai fazer uma abertura, ou às vezes vai dar uma palavra, o culto acaba. Meu irmão, o problema está no seu coração. Ele está lendo a Bíblia, ele está falando da palavra de Deus. O problema está em nós. Se a gente fizer esses exercícios, a gente vai perceber que Deus, ele age em nós. Ele age em nós. Então a verdadeira mudança é resultado do Espírito Santo trabalhando no coração. Este trabalho muitas vezes e também inclui a intervenção de outras pessoas, como um pastor, um mentor ou um conselheiro. Então quem muda é o Espírito Santo. Muitas coisas Deus muda na minha vida e na sua através do ensino das Escrituras, onde você tem contato direto com a Bíblia. Se você tem contato com pregação sadia, com ensino sadio, muita coisa, o próprio Espírito ele vai trabalhando na sua vida, vai te confrontando, vai te mudando. Mas existem algumas coisas que existe uma intervenção, às vezes do pastor, um mentor, um conselheiro, uma pessoa. Deus usa também. Mas o primário e quem é o motor propulsor e principal é o Espírito Santo. Não acha que é a sua habilidade, não acha que é porque... Não, deixa comigo, eu vou lá, porque eu conheço. Eu conheço a pessoa, né, de muitos anos, pode deixar que eu vou saber lidar. Às vezes você pode saber lidar com uma coisa. E às vezes você vai ser o que vai atrapalhar todo o processo. Por quê? Porque você julga que sabe demais e não deixa Deus trabalhar. Por isso, meus irmãos, que é na dependência do Espírito Santo. Aí às vezes a gente não quer levar a pessoa a entender e reconhecer o erro. A gente às vezes vai pontuando, o problema é porque você lembra, 20 anos atrás, você fazia assim, eu te conheço, nós crescemos juntos, né? Crescemos juntos, você faz isso e tal. Às vezes nós não contribuímos
E Deus, Ele precisa de usar pessoas. E é a mim e a você. Por isso que primeiro na dependência de Deus, e não no meu conhecimento e no seu. Então, o aconselhamento bíblico, ele busca sempre a glória de Deus em todo o processo de ajudar o aconselhado a conformar a vontade de quem? De Deus. A glória é de Deus, meus irmãos. Quem muda é Deus. Quem faz é Deus, não sou eu e você. O aconselhamento é sempre cristocêntrico. Todo conselho que você vai dar, lembre-se disso. É Cristo. Tanto na identificação do ser humano, quanto na abordagem do tratamento do problema. Como no propósito de levar o homem à estatura de Cristo. Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Quando eu e você nos conformamos a Cristo, levando alguém a conformar a Cristo, entender o que Cristo fez, tudo é a partir de Cristo. Então o aconselhamento bíblico busca discernir o pensamento, as motivações, o comportamento que precisa ser mudado conforme a vontade de Deus. Então observe, como o problema está no meu e no seu coração, a Bíblia, a palavra de Deus, que Hebreus vai dizer que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, ela discerne o meu pensamento e o seu, as minhas motivações e depois o comportamento. O problema é que às vezes nós olhamos para o comportamento e nós não queremos tratar o coração e queremos medicar o comportamento. E às vezes você pode até conseguir mudar o comportamento, mas você não muda o coração. E o centro da minha vida e da sua é o coração. Se você não muda a disposição do coração, as minhas ações, que são a partir do coração, não mudaram. As motivações continuam do mesmo jeito. Você pode até maquiar o comportamento, mas não é uma transformação genuína. Então, o aconselhamento bíblico utiliza as escrituras e depende do poder do Espírito Santo para a mudança dos motivos, pensamentos e comportamentos, tendo como foco na mudança o coração, para que o homem seja cada vez mais semelhante a Cristo. Escolhi esse aqui já. Então o aconselhamento bíblico ele é confortador, consolador e confrontador. No aconselhamento bíblico você tem esperança de mudança. Você tem consolo na angústia. Mas você também tem confronto. Ele vai falar para você, você é egoísta, você é orgulhoso, você é um adúltero, você é um fofoqueiro, você é mau. E quando eu e você entendemos quem nós somos, quando as escrituras mostram as nossas inclinações, e aí você consegue reconhecer, se arrepende e muda o foco. Então, o objetivo do aconselhamento bíblico nada mais é do que essa ferramenta do discipulado, cujo alvo é maturidade espiritual. A gente tem que crescer. E é só o aconselhamento a partir das escrituras. Cheguei no último slide sem ver. Foi rápido. Então, meus irmãos, é isso. Eu e você temos que aprender a pensar a partir de uma perspectiva bíblica. A partir de uma perspectiva onde Deus tem as respostas para mim e para você, dos nossos dilemas da vida. Acreditar que é suficiente é recorrer quando eu e você precisamos dela. A palavra de Deus é tudo que eu e você precisamos. Solos Christus e somente a palavra, somente Cristo, somente a fé. É isso. Vamos ficar de pé?